Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Lamarque Dias, cineasta, filho de Aurora. Mas nem de longe sou a primeira pessoa que começou a fazer audiovisual nessa cidade. Isso mesmo, bem antes de mim, temos o nosso amigo Caio Sanz, que há muito tempo atrás, aqui no município de Aurora, fez vários filmes, clipes musicais. Mas na verdade, vamos falar sobre o nosso pioneiro. Isso mesmo, Pedro Jorge de Castro, filho natural de Aurora, doutor em Artes e Comunicação pela Universidade de São Paulo, professor da UNB, Universidade de Brasília, há mais de 28 anos, formado em Cinema e TV em Roma e pós-graduado também naquela região. Então vamos caminhar um pouco pelas ruas de Aurora e eu vou te levar a um lugar onde eu tive o primeiro contato indireto com Pedro Jorge de Castro. Certo dia ele estava em busca do seu registro de nascimento, da segunda via do seu registro de nascimento. Foi então que ele entrou em contato lá com o cartório da minha família, onde foi devidamente registrado naquela época. E aí, através de conversas dele com a minha família, descobrimos ter uma paixão em comum. A paixão pela sétima arte. E essa conexão de Aurora que atravessa gerações. Então, vem comigo. Filho de Dona Zilmar e seu Dimas, Pedro Jorge de Castro era o segundo filho mais velho da família, acompanhado de seu irmão Antônio Marçal e de sua irmã Marta, sendo que Pedro, Antônio e a Marta são filhos naturais de Aurora. Seus 8 irmãos nasceram posteriormente em Fortaleza, mas antes disso, seu pai trabalhou na lojinha de tecidos da sua sogra, a Dona Zenaide, né? Então, com o passar do tempo, ele foi entendendo que para oferecer um pouco mais de oportunidade, de escolaridade, era preciso, infelizmente, deixar a terrinha, deixar a cidade de Aurora e ir para a capital. A minha primeira lembrança de Aurora foi fugir da casa da minha mãe e ir direto para a casa da minha avó. E minha mãe à procura e tal, e veio embaixo de móveis e tudo que era lugar para me achar e tal. De repente olham para a casa da minha avó, que era do outro lado da rua, e eu estava na janela olhando o movimento das pessoas que passavam. Uma rua com pouco movimento, mas era a rua principal, que lá no fim tinha a estação de trem. Essa foi a primeira... É a mais remota lembrança que eu tenho de Aurora, né? E outras, na verdade, é que eu tive oportunidade de viver racionalmente essa cidade. Eu já estava em Fortaleza e havia um órgão estadual que estava fazendo a CELCA, que era a Companhia de Eletrificação do Cariri, e precisava das plantas das cidades que iam receber essa iluminação. E a Aurora não tinha planta. Então eu já me interessava por essa coisa do desenho, porque eu tinha arquitetura em mente. E aí então fui com um colega de colégio e fizemos a planta de Aurora, né? Apenas com trenas e com esquadros de madeira que construímos lá mesmo, grande. E então fizemos isso. Com suas raízes fincadas em sua terra natal, Aurora, no Cariri cearense, Pedro Jorge também tinha outro interior como referência, a cidade de Itaiçaba, também interior do Ceará.
E Itaiçaba era uma cidadezinha distante de Aurora, de onde veio meu avô paterno. Ele era marceneiro, relojoeiro e aos domingos tinha uma pequena barbearia onde ele cortava o cabelo das pessoas. Eu achava muito interessante aquela habilidade de fazer coisas tão diferentes, mas não era. Todas elas eram muito parecidas, com o cuidado, com o procedimento, né? Que foi Itaiçaba. E as férias eu ia passar em Itaiçaba, que era mais perto de Fortaleza do que Aurora. A Aurora tinha que ir de trem e o trem pernoitava no meio do caminho. Itaiçaba não, dava para sair num caminhão de lá, de manhã muito cedo, e ao final de tarde já estávamos tomando a sopa na casa do avô. Né? E Itaiçaba sempre se configurou para mim o cenário perfeito de quando eu li o primeiro livrinho, não de escola, como a gente dizia, que era o Tigipió, o conto. Então aquilo era muito definido para mim. Com 20 anos de idade, Pedro Jorge decide prestar vestibular para arquitetura em Brasília. No entanto, exatamente em 1964 acontece o golpe militar no Brasil. E eu me interessei tanto pela arquitetura que eu vim fazer o vestibular aqui em Brasília, e esse vestibular foi o vestibular de fevereiro de 64. Evidentemente, logo depois veio o golpe militar. Né? Mas lá no Ceará eu já me interessava por isso, porque o meu avô, como marceneiro, também fazia uns trabalhos de construção. E eu o acompanhei sempre nisso, lá na pequena cidadezinha. E depois, quando meu pai foi construir a casa dele em Fortaleza, eu estava junto e acompanhei muito o mestre de obra. Eu sabia fazer algumas coisas que o mestre de obra não sabia, expressar aquilo racionalmente. E eu fui estudar depois no Colégio Castelo. E o Colégio Castelo, ali na Avenida Dom Manuel com Costa Barros, em determinado momento precisou fazer 4 salas de aula. Eu disse para o diretor, eu faço. E então eu já fazia o antigo científico, chamei o mestre de obras, não paguei o científico, porque eu construí, eles compravam o material e pagavam a mão de obra. E eu não precisei pagar o colégio, né? Até que essa escola de arquitetura foi falada, saiu no jornal, eu fiz o primeiro vestibular e não passei. E aqui em Brasília, esse resultado foi abafado, digamos, pelo golpe militar. Em primeiro momento, não foi o cinema italiano que chamou a atenção e que levou Pedro Jorge para Roma, mas sim a arquitetura e o design italiano, tendo em vista que ele era um apaixonado por esta área e já tinha tentado fazer faculdade de arquitetura no Brasil há algum tempo. Com espírito aventureiro, Pedro Jorge decide ir para Roma. E eu fui para a Europa. Um avião que saía de Recife para a Ilha do Sal, no meio do Atlântico, e da Ilha do Sal para Lisboa. E de Lisboa pegamos o avião da Lufthansa para a Alemanha. Bonn era a capital, porque Berlim estava dividida no meio. Então, de lá eu desci para a Itália de trem. Já foi um aprendizado da nova paisagem, né? E outro colega ficou na Alemanha. E para mim foi uma beleza aquela Itália, ao mesmo tempo que eu sofri muito da solidão. Mas a minha facilidade de fazer amizade até com os
de outros países revelou-se nessa convivência. E aí ele conta isso, né? É um relato que ele nos fez pessoalmente, mas também está nesse livro aqui, da coleção Aplauso Cinema do Brasil. Traz essa história e outros fatos curiosos, né? Que é O Calor da Tela. É um nome que se confunde, gente, com esse filme também do Pedro Jorge, aqui desse outro livro, que é O Calor da Pele. Um filme muito bom, né? Que tem a Esther Góes, a Patrícia França. Então ele passa esse período ainda em Roma, onde ele trabalha como jardineiro de um convento, mas naquela época a Alemanha estava sofrendo, né, sofrendo de maneira positiva, um boom econômico muito significativo. E aí o Pedro Jorge decide ir para a Alemanha. Lá acaba sendo operário, trabalhando em metalúrgica, porque a intenção dele era ganhar um dinheiro, né, para poder dar uma estabilizada, e foi o que aconteceu. Ganhou essa grana e volta para Roma, volta para a Itália e, enfim, começa o curso de arquitetura. Estou sonhando com o curso de arquitetura que ele vinha desde o Brasil já pleiteando. Me matriculei no curso de arquitetura, mas ainda no primeiro período escolar, nós tivemos algumas disciplinas que me fascinaram, como, por exemplo, arquitetura cênica. Eu fui fazer e me interessei muito por aquilo. As pessoas que falavam disso eram muito vivazes. E nós tínhamos que assistir muitos filmes. Eu que até então, quando fui para a Europa, devia ter assistido talvez uns 6 ou 7 filmes. Por período letivo lá nós assistíamos 150, 100, e eram obras-primas e eram comentadas. Ele descobre através de uma colega que na Escola Internacional de Filmes de Roma existia o curso de cinema. Então Pedro ele não pensa duas vezes e acaba também seguindo esse caminho, essa trilha que mais tarde viria a lhe consagrar. Recentemente eu tive a oportunidade de ser recebido pelo Pedro Jorge lá em Brasília. E além de ser um encontro de conterrâneos, de confrades, né, da Academia de Letras e Artes de Aurora também, vale destacar, um encontro de gerações, né, de 2 cineastas da mesma cidade, e foi uma experiência única de muito aprendizado. Eu me recordo muito bem que o Pedro Jorge falava um pouco do seu início de trajetória, da sua vida na Europa, em que ele observava, via passar pelas ruas, nos bares, nos cafés, nas pizzarias, aqueles deuses vivos, aquelas lendas vivas do cinema. E tinham, convivendo naquela cidade, os deuses andando pela rua como se fossem gente, que a gente dizia. Sabíamos onde era que Frederico Fellini tomava o cafezinho dele. Nós podíamos encontrar na parada de ônibus, onde eu tomava o ônibus para ir para a universidade, no café, que hoje tem o nome Galeria Alberto Sordi, porque lá eu o encontrei tomando café com Gina Lollobrigida. Mais abaixo, Antonioni comendo uma pizza de palitinho com Viena Lise. Então, em 1971, Pedro Jorge resolve retornar para o Brasil, mais precisamente para São Paulo. Lá ele conhece o chefe do Departamento de Comunicação da UNB, a Universidade de Brasília, onde mais tarde Pedro vem se tornar professor daquela instituição. Então, gente, em 1977, depois de percorrer o Nordeste gravando Brinquedo Popular do Nordeste, Pedro Jorge é agraciado com o Troféu Candango, um troféu muito importante para o cinema nacional, tendo em vista que é o prêmio do Festival de Cinema de Brasília. Então, foi uma premiação muito significativa para o nosso amigo Pedro Jorge, que nos anos 80 grava TGPO, uma história de amor e honra, que também foi um marco na trajetória dele com o Zé Dumont, com a Regina Dourado, dentre outros trabalhos. E aí, recentemente, o Pedro Jorge ele foi condecorado a partir de uma expedição
pelo rei da Bélgica. Foi uma notícia que ecoou bastante no meio do meio acadêmico, do meio artístico, né, da sétima arte, porque Pedro Jorge, de fato, é uma figura icônica desse nosso meio. Então, o que é que nós podemos concluir? Que, de fato, o município de Aurora, aqui no Ceará, tem contribuição significativa nas artes plásticas, no design, no cinema e na música no Brasil e no mundo.